Vamos falar de uma daquelas coisas que tira o sono em qualquer obra: o custo do telhado. A gente vai mergulhar fundo aqui num relatório técnico-financeiro para desvendar o que realmente está por trás dos preços. E mais importante, para questionar uma ideia que quase todo mundo tem como certa no mercado. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? A maioria das pessoas já tem uma resposta pronta, baseada naquilo que se vê na prateleira da loja. Mas e se essa resposta estiver escondendo metade da história? Então, no nosso ringue de hoje, a gente tem dois competidores de peso. De um lado, a famosa telha de fibrocimento. Tá em toda parte, é a escolha que todo mundo já conhece. Do outro, o painel sanduíche, que é uma solução mais moderna, que já vem com várias funções numa peça só. Tudo começa por aqui, né? Pela etiqueta de preço. É o primeiro número que a gente olha e, para muita gente, acaba sendo o último. É exatamente aqui que a armadilha da falsa economia começa a ser montada. E olha, o primeiro round parece um nocaute. Olhando assim, o fibrocimento não é só mais barato, ele é absurdamente mais barato. Custa menos da metade. Com uma diferença dessas, por que alguém em sã consciência pensaria em outra coisa? Bom, é porque um telhado é muito mais do que só a telha. É agora que a análise fica boa de verdade. Vamos sair da loja e ir lá para o canteiro de obras. É lá que os custos que ninguém anuncia começam a aparecer na conta do sistema tradicional. O ponto crucial é este aqui. Comprar a telha é só o comecinho da história. Ela precisa de uma estrutura para segurá-la no lugar e de um acabamento para protegê-la. E é exatamente aí, nesses dois pontos, que o jogo vira completamente. Então vamos para o primeiro custo oculto, a madeira. E não é pouca não, é muita madeira. O relatório técnico diz que o fibrocimento é mole, estruturalmente falando. Ou seja, ele não aguenta o próprio peso em distâncias grandes. Por isso, ele precisa de uma estrutura de vigas super perto uma da outra. Uma verdadeira floresta de madeira para não deixar a telha envergar. E essa floresta, claro, tem um preço bem salgado. Para um telhado padrão de 90 metros quadrados, a gente está falando de quase R$ 5.600 só em madeiramento. É um valor que, de repente, faz aquela economia inicial da telha simplesmente evaporar. Agora, segundo custo oculto, a pintura. E muita atenção aqui, viu? Isso não é uma questão de estética, de deixar o telhado bonito. É uma necessidade técnica. É obrigatório. O fibrocimento é tipo uma esponja. Sem tinta, ele encharca, cria limo, mofo. E no verão, vira uma chapa quente que pode bater 70 graus, jogando todo esse calor para dentro do ambiente. E a conta para fazer essa pintura de proteção, hein? Com material bom e mão de obra, passa dos R$ 4.300. Se a gente somar isso com o custo da madeira, aquela vantagem de preço do fibrocimento já não parece tão grande assim, né? Ok, agora vamos virar a moeda e dar uma olhada na outra opção. A grande sacada do painel sanduíche é que ele não é só uma cobertura. Ele já é um sistema completo que sai pronto de fábrica. Dá para pensar nele como um sanduíche de tecnologia mesmo. São duas camadas de aço e no meio um recheio de material isolante, tanto para o calor quanto para o som. Essa combinação dá a ele umas propriedades que uma telha comum simplesmente não tem como ter. E aqui está o pulo do gato. Por ser super rígido, esse painel consegue cobrir distâncias bem maiores entre um apoio e outro. O resultado direto disso? Uma redução de 40% a 50% na quantidade de madeira necessária. E como ele já vem pintado e acabado de fábrica, o custo com pintura é zero. Traduzindo isso em dinheiro, são mais de R$ 2.000 de economia só no madeiramento. Essa economia por si só já come uma parte bem grande daquela diferença de preço que a gente viu lá no começo na loja. Muito bem, já colocamos todos os custos na mesa, os que todo mundo vê e os que ficam escondidos. Agora chegou a hora de somar tudo e ver quem é que leva melhor nessa disputa. A pergunta final. Depois de tudo pronto, com o telhado instalado e finalizado, qual é o valor real que saiu do bolso no fim das contas? Vamos lá. Para o sistema de fibrocimento, quando a gente soma as telhas, a estrutura pesada de madeira, a mão de obra e aquela pintura obrigatória, o custo total chega a R$ 19.317. E o painel sanduíche? Bom, o material em si é mais caro, isso é fato. Mas a estrutura de madeira é bem mais leve e, claro, não tem custo nenhum de pintura. No final, o total fica em R$ 19.390. E este gráfico aqui mata a charada. A diferença entre os dois sistemas é de menos de R$ 100. É um empate técnico, basicamente. Aquele mito de que o fibrocimento é opção econômica, bom, ele simplesmente desmorona quando se olha para o custo completo da obra. Se o preço final é o mesmo, a discussão muda de patamar, certo? A pergunta não é mais qual é mais barato. A pergunta passa a ser
o que se está levando para casa por esse dinheiro. E aqui as diferenças são gritantes. No quesito conforto térmico, o fibrocimento joga o calor para dentro de casa. Já o painel sanduíche, com aquele recheio isolante, funciona como uma barreira, mantendo o ambiente bem mais fresco. Isso pode até gerar economia na conta de luz com ar-condicionado. E num dia de chuva, quem já ficou embaixo de um telhado de fibrocimento sabe o barulho que faz. O núcleo do painel sanduíche também amortece o som, o que deixa o ambiente interno muito mais silencioso, mais agradável. E por último, mas não menos importante, a vida útil. O telhado de fibrocimento vai pedir manutenção direto, limpeza, repintura a cada 3, 5 anos, gerando sempre novos custos. Já o painel, que é feito com aço tratado contra a corrosão, foi pensado para durar décadas com uma manutenção mínima. E para não deixar nenhuma dúvida, a conclusão do próprio relatório que a gente usou para essa análise é esta. A ideia de que o fibrocimento é a escolha barata é, na verdade, uma falácia econômica. Então, a reflexão que fica é essa. Se o investimento total é praticamente o mesmo, a escolha vira uma questão de valor. Pelo mesmo dinheiro, é possível ter só uma cobertura básica ou um sistema completo que entrega conforto, silêncio e durabilidade. É uma perspectiva que, sem dúvida, muda tudo.